Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do Zero ao 100. Hoje com nossos convidados especiais, Dr. Felipe Patrus e a esposa dele, Raquel. Nós vamos falar hoje sobre essa profissão aí cheia de mistérios, né? O Diego também vai falar um pouquinho sobre a profissão dele, qual que é o papel da profissão dele também na cirurgia plástica, sabia? Que tem tudo a ver, às vezes a gente nunca pensou nisso, né? A gente vai abordar temas relacionados à cirurgia plástica e atividade física, né? Porque um sempre vai complementar o outro. Às vezes a pessoa pensa que, eu vou no cirurgião, vou fazer um milagre. Então a gente vai mostrar para vocês aí, né, quais as expectativas que você vai ter numa cirurgia plástica e como que você vai dar seguimento aí, né, no resultado que você vai conquistar. Vamos lá, vamos começar apresentando o Dr. Felipe. Conta pra gente sobre a sua formação acadêmica, de onde que surgiu aí essa medicina na sua vida, você sempre quis, como que foi? Conta pra gente um pouquinho. Bacana, primeiramente agradecer o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, a gente trocar essa ideia sobre cirurgia plástica, atividade física, bem-estar, autoestima, né? Eu acho que está super em alta, o pessoal está cada vez mais procurando qualidade de vida, né? E é isso, eu sempre pensei desde de menino em ser médico. Medicina para mim sempre foi uma certeza, eu nunca pensei em outra profissão. A escolha da cirurgia plástica foi uma escolha um pouquinho mais tardia, né? Quando eu entrei na faculdade, já no início, quando eu comecei a fazer as primeiras cadeiras de anatomia, fisiologia, eu defini que eu queria mexer com cirurgia, defini que eu queria ser cirurgião. Gostava da prática, gostava de mexer, então eu achava que aquilo ali era o meu lugar. Mas eu não tinha certeza de qual subespecialidade, né? Porque dentro da cirurgia você tem inúmeras cadeiras, você tem inúmeras especialidades, né? E nessa dúvida que eu tinha, não sabendo qual que era a especialidade, eu resolvi fazer cirurgia geral. E a cirurgia geral é uma cadeira básica dentro da cirurgia para as outras subespecialidades, né? E durante a cirurgia geral eu fui fazendo vários estágios, eu fiz estágio de trauma fora, fui para os Estados Unidos, fiquei um mês lá fazendo estágio de trauma. Eu tenho uma prima que é uma cirurgiã plástica muito renomada em São Paulo, ficava com ela lá um tempo. Tem um cirurgião plástico aqui em Belo Horizonte também, que eu sou muito grato a ele, que eu fiquei um tempo também com ele no hospital dele, acompanhando, vendo o dia a dia. Então eu tive a oportunidade de acompanhar vários profissionais de várias especialidades para poder chegar à conclusão de que a cirurgia plástica era aonde eu queria levar, onde eu queria seguir. A cirurgia plástica ela é muito completa, é até interessante citar isso, porque quando você fala, por exemplo, em cirurgia de cabeça e pescoço, o cirurgião trata cabeça e pescoço, o cirurgião vascular, os vasos, né? E o cirurgião plástico ele trata literalmente da ponta do cabelo até a unha do pé. Então você tem desde cirurgião plástico que mexe com transplante capilar, passando por mama, abdômen, face, nariz, estética da coxa, estética da panturrilha. Então, assim, é praticamente no corpo inteiro. A cirurgia plástica, ela, além da questão estética, ela também tem uma parte de reconstrução. Então, também tem a parte toda no pós, por exemplo, um acidente que uma pessoa tem que fazer uma reconstrução, pós algumas doenças, por exemplo, que precisam ser reconstruídas, mama, por exemplo, é uma delas, né? Uhum. Muitas pacientes que fazem reconstrução de mama com cirurgião plástico. Então, enfim, é uma especialidade que me encantou por ser tão abrangente, né? E dentro da especialidade eu fui trilhando meu caminho devagarzinho e fui vendo qual que era o meu mais forte, né? Fui seguindo em frente. Legal. Eu ia falar sobre isso, exatamente sobre isso, sobre o momento que a cirurgia plástica extrapola a estética, né? Uhum. E você já se adiantou aí e falou sobre essa parte da reconstrução, que é extremamente importante, né? Em caso de acidente, em caso de doença, né? E é uma especialidade, uma especialização da cirurgia plástica, né? Sim, sim. A gente tem, por exemplo, vários cirurgiões que trabalham única e exclusivamente com isso. A gente tem cirurgiões que trabalham só com estética, Uhum. que é, na maioria das vezes, o que o público tem contato, que o público
que é o que gera mais interesse, exatamente, interesse pelo público, né? Mas se você for, por exemplo, num hospital como o João 23, você tem uma equipe dentro do João 23 de cirurgia plástica especializada em reconstrução. Então, acidentes, por exemplo, de membros inferiores, perna, tal, que precisam ser reconstruídos, são reconstruídos pelas equipes de cirurgia plástica. Você tem uma subespecialidade da cirurgia plástica, que é uma subespecialidade de microcirurgia, que, para você ter uma ideia, você tira um tecido de um lado e reconecta ele no outro, como se fosse uma tomada mesmo. Né? Então, você reconecta vasos, nervos, para que esse tecido funcione em outro lugar diferente daquele que você retirou. Então você tira, por exemplo, da coxa e passa para o braço, você tira do braço e reconstrói a face, conectando nervos e vasos para que aquele tecido faça o efeito não só de volume, mas também estético em outro lugar. Então, assim, é muito interessante, muito gratificante, inclusive, trabalhar com esse tipo de público, né? Você voltar para esse público, não só questão de autoestima mesmo, mas a capacidade de produzir, muitas vezes você tem pacientes que perdem, estão para poder perder um membro e o cirurgião plástico consegue salvar esse membro e esse paciente consegue manter, né, uma perna, por exemplo. Então eu acho isso fantástico, né? Fantástico. É incrível, também acho. É uma área incrível da cirurgia plástica que não é muito difundida, assim, falada, né, divulgada. Sim. Mas não foi o que te encantou, né? Porque hoje você trabalha em outra área. Conta pra gente qual é a sua especialidade, sua expertise hoje. As pessoas te procuram para exatamente o quê, doutor Felipe? Dentro da minha formação, e isso é claro, né? Quando a gente entra, por exemplo, numa residência médica, dentro dessa residência médica você tem contato com as diversas subespecialidades da cirurgia plástica, por exemplo, né? E acaba que você vai seguindo, trilhando o caminho do que os seus mestres fazem mais. Então, por exemplo, se você entra numa residência médica em que a especialidade é cirurgia crâniofacial, é mais natural que você vá seguir trilhar esse caminho, né? E no meu caso, que eu fiz a minha residência em cirurgia plástica no Hospital Universitário Ciências Médicas, antigo São José, que é o hospital universitário da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte. O que era mais forte na equipe, que a gente acompanhava muito, por exemplo, no hospital onde eu opero hoje, que eu tive a oportunidade, o prazer de continuar operando, que é o hospital onde todos os chefes, os preceptores, fazem os casos particulares. Então, nesse hospital, eles trabalhavam mais, eles faziam mais cirurgia de contorno corporal e mama. Claro, a gente, dentro dessa especialidade, que é muito ampla, como eu disse, a gente, dentro da estética, você tem cirurgia no nariz, você tem face, você tem diversas outras cirurgias, ginecomastia, mas o principal mesmo que eu trabalho, vamos colocar assim, 95% do meu movimento, né, Raquel, é cirurgia do contorno corporal e cirurgia da mama. E dentro disso, do contorno corporal e mama, a gente fala em lipoaspiração ou vibrolipoaspiração, lipoultrassônica, abdominoplastia, mamoplastia de aumento, mastopexia com prótese, enfim, todos esses procedimentos que abrangem essa cirurgia da mama e também do contorno corporal, né? Fala que você tem uma especialidade em nariz nos Estados Unidos, você tem que falar também. Sim. Pode falar, se quiser. Então, assim, além de todas essas cirurgias que a gente faz, vamos colocar aqui 95%, eu também tenho formação e também faço outras cirurgias. Por exemplo, cirurgia do nariz, eu tenho uma especialização nos Estados Unidos, eu tenho uma especialização aqui no Brasil também, com um nome muito forte em rinoplastia no Brasil. E hoje a gente tem resultados muito mais previsíveis, a cirurgia ela evoluiu demais. Então, a rinoplastia também é uma cirurgia fantástica, né? Uma cirurgia muito anatômica, muito bonita. Enfim, é isso.
Mas o que eu já percebi que então seu público, a grande maioria são mulheres. Sim. Mais feminino, né? Tem aumentado muito, sabe, Rosana? Tem aumentado muito, assim, a participação dos homens. Uhum. Essa semana, por exemplo, essas 2 semanas que passaram, eu operei 2 homens. Depois de grande emagrecimento, por exemplo, eles procuram muito. Então, abdominoplastia, por exemplo, é uma cirurgia muito procurada por homem depois de grande emagrecimento, que fica com muita flacidez. Uhum. A região também das mamas, ginecomastia. Então, você tem muitas vezes acúmulo de glândula, acúmulo de gordura, flacidez da mama. Isso incomoda o homem, incomoda para usar uma camisa, para poder até mesmo ficar sem camisa. Então, com a cirurgia, a gente consegue melhorar bastante o contorno E a daquela região. procura dos homens está aumentando cada dia mais, né? Está aumentando por bastante. Todo da área de estética, acredito, né? Uhum. Não só da cirurgia, como todo o mercado estético aí masculino tem crescido bastante, né? Mas hoje você pode dizer que seu público, na maioria, é feminino. Com certeza. Assim, em relação aos homens, tem caído muito aquele preconceito antigo que o homem tinha, que não podia se cuidar, né? Uhum. O homem tinha dessa coisa de não se cuidar, de ser homem, de ter que trabalhar, só que o que importava para o homem era trabalhar, cuidar de casa, colocar comida em cima da mesa e pronto, né? Hoje não, hoje a mentalidade é um pouco diferente, né? O homem procura se cuidar, tem um pouco mais de vaidade, né? Então, assim, nesse sentido, não só a cirurgia plástica também, como a atividade física, e o Jack, eu tenho certeza que vê isso também, né? Uma procura muito grande da turma para poder melhorar o físico, e muitas vezes, onde a cirurgia plástica consegue entrar para poder ajudar, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, melhorar, né? Então, um acúmulo de gordura no abdômen, que muitas vezes o homem não consegue perder só com atividade física, uma flacidez, que muitas vezes não consegue perder com atividade física, né? A própria ginecomastia, que às vezes tem um acúmulo de glândula, genético mesmo, né? Natural, que a gente consegue melhorar ali para poder melhorar esse contorno. Então, antigamente o que era um tabu para o homem, hoje caiu por terra, hoje o pessoal procura mesmo e tá super assim, super tranquilo, né? Porque não tem mais aquela vergonha que existia anteriormente, né? Que bom, né? O Porque os acesso é homens outro, também né? têm que se cuidar, né? Então, e se inclusive- sentirem bem consigo Inclusive, tô mesmos. tentando fazer ele fazer um botox faz muito tempo, sabe? Ele fica aí falando que o homem só coloca comida na mesa, e você tá colocando, mas tá precisando de um botox. Eu tô tentando fazer ele fazer esse botox já tem muito tempo. E ele não quer fazer. As linhas, sabe? eu tenho a pele boa, né? Assim, mais morena e tal, né? Já que a gente que é mais morena assim, a pele marca menos, mas tem que cuidar mesmo. Tá na fase, né? Eu faço. A cada 4 meses eu faço. Botox tem que ir lá fazer com o Dr. Felipe também. Tá precisando de fazer o botox. Mas eu já melhorei muito ele. Porque você vê quando eu peguei ele, você fica assim, né? Nossa, Você mudou pegou na da- planta, não foi, Peguei na Raquel? planta, mas a planta era bem pequena, sabe? Assim, Você pegou na planta. Quantos quilos a menos você tinha? 17? 15? Eu tava pesando uns 15 quilos a menos O dia que eu tô hoje. conheci ele, né? Eu Tá bem magrinho. falei, meu Deus. Mas era tipo um bilhete de loteria jogado no lixo, assim. Eu peguei e falei, Eu não vou vou investir. investir. nisso aqui. É igual, Tá certo, olha aí pra você ver, Tô tá fazendo melhorando. nada, vou dar fazer um investimento aqui. Começou a treinar com o Jack, tá, aquela tá discussão melhorando. do interior, então você pegou aquele leitãozinho ali pra engordar ele. Exatamente, tava muito Aí magrinho. Melhorou, depois abateu. Só não espero que... exatamente o que Depois eu ia falar. abateu, né? Só espero que não abate. Só não espero que eu não vá para o abate, né? Mas, Uma ó, hora dessa, né? melhorei. Se você vê como esse rapaz atendia consultório, melhorei as roupas Isso é dele, o bom verdade. gosto. Melhorei muita coisa na vida dele. Agora, o Botox é algo que eu ainda não consegui fazer nesses 7 anos que a gente tá junto. Não consegui. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir ainda. Ela Eu tenho certeza que você melhorou muito ele, porque as mulheres fazem uma diferença na vida desses Faz. homens. Começou aí, veio pra mim Que eu agora. vou falar pra vocês Tô um quieto aqui, tô sem falar nada. Toda vez que eu vou sugerir uma roupa pra ele vestir, aí eu falo assim, nossa, coloca essa roupa aqui pro pessoal ver que você tem esposa, meu filho. Porque dá pra ver na cara quando o homem não tem esposa. Ou quando a esposa não é legal, liga, né? Você olha assim, ó, na hora, você vai lá, aquele ali tá E solteiro. dá pra tá falar também que o homem melhora a mulher, né? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Não tem dúvida não nenhuma posso disso. mentir. Tá, vamos chegar nessa Sem parte dúvida, ainda. É Nós onde vamos que chegar onde nessa que eu parte. melhorei aí também, né? Não é só ser melhorado, não. Acho que complementa, um Nós complementa o vamos outro. chegar nessa parte. Eu quero só fazer mais uma perguntinha para o Dr. Felipe, porque eu quero saber qual a filosofia de trabalho dele.
Porque a gente sabe que esse mercado da estética está crescendo muito, já cresceu muito, mas vem crescendo cada dia mais, né? Mesmo não sendo nossa área de atuação, nós conseguimos perceber isso, né? Pelos noticiários, pelo Instagram, como isso vem crescendo muito. E eu quero saber qual que é o seu posicionamento em relação a isso, se você consegue transmitir isso para os seus pacientes já na primeira consulta, de que maneira você faz isso, porque nós sabemos que as pessoas buscam cada vez mais, né, essas mudanças estéticas aí, e às vezes não tem nem consciência do risco disso, né? E eu quero saber qual que é o seu posicionamento, a sua filosofia, como que você passa isso para os seus pacientes. Um valor inegociável para mim é segurança, né, Rosário? Isso aí não tem como a gente fugir disso de maneira nenhuma. O que a gente vê hoje em dia é que as pacientes cada vez mais elas têm tido muito medo da cirurgia plástica, principalmente por algumas complicações que elas têm visto, alguns casos na mídia, na internet, nos jornais, né? E o que a gente sabe é o seguinte, é muito importante a gente pontuar isso, né? Cirurgia plástica não é diferente de qualquer outra cirurgia, né? A cirurgia plástica, como qualquer outra cirurgia, ela envolve riscos e complicações. Mas o que a gente sabe é que se você mantém dentro dos limites de segurança, né? Se você respeita a técnica, e para isso existem inúmeros estudos, isso já foi estudado assim profundamente, e a gente sabe quais são esses limites de segurança, né? Se você respeita esses limites de segurança, a chance de você ter algum tipo de problema é muito pequena. Então, o que você me perguntou assim, qual que é a sua filosofia, né, de trabalho? Eu falei assim, resultado com segurança, sem dúvida nenhuma, né? A gente, claro, a paciente que ela quer ter um resultado, não tem dúvida nenhuma. Mas eu falo no meu consultório que eu nunca vou expor a minha paciente a um risco para que ela consiga um resultado, de maneira nenhuma. E a gente vê muitos profissionais fazendo isso, infelizmente, né? Não é do meu feitio ficar apontando dedos de maneira nenhuma, não, mas é importante a gente pontuar isso, até mesmo para que eu sinto uma pressão muito grande em cima dos profissionais, em cima dos meus colegas, para que eles consigam resultado. E é claro que toda paciente quer ter resultado, né? Mas muitas vezes esse resultado, para que você consiga chegar nesse resultado, dependendo da situação, o cirurgião acaba oferecendo um risco para essa paciente. Então, por exemplo, lipoaspirações muito volumosas, né, não devem ser feitas, né? A gente sabe que, por exemplo, a paciente, quando ela tem uma cirurgia muito extensa, muito longa para poder fazer, muitas vezes vale a pena você dividir essa cirurgia. Então, esses limites de segurança é que devem ser respeitados. A gente respeitando, a chance de problema é muito pequena, né? Então, segurança é sempre em primeiro lugar. Eu não abro mão disso de maneira nenhuma. Eu acho que as pacientes sentem muito isso lá no consultório e devem sentir mesmo, porque eu acho que a cirurgia plástica ela traz para a gente, ela é um mecanismo de melhora do contorno, da mama, da autoestima da paciente. E tem que trazer para a paciente bem-estar, tem que trazer autoestima, mas tem que trazer também tranquilidade para a família, para ela, no pós-operatório, né? Então, é muito, muito gratificante quando você faz um procedimento em uma paciente, ela tem um certo resultado, que ela gosta desse resultado, e a gente vê que a gente fez um procedimento com muita segurança, que a paciente teve um pós-operatório tranquilo, né, que ela não teve nenhuma complicação, que ela não teve nenhum exagero, vamos dizer assim, né, em termos de risco na cirurgia. A gente sabe, por exemplo, que, só para poder citar um exemplo para você, né? Lipoaspiração, o limite que a gente tem é de 7% do peso corporal. É isso, 7% do peso corporal dentro da técnica que a gente faz. Então, se uma paciente tem 70 quilos, por exemplo, você não deve ultrapassar em torno de 4,9. Vou colocar 5 litros, né? E o que a gente vê é que alguns profissionais fazem lipoaspirações de 10 litros, 13 litros, 15 litros, né? Isso vai trazer para a paciente um certo risco. Tempo de cirurgia. A gente sabe que o tempo máximo, né, que deve ser respeitado não é uma regra, obviamente, mas a gente sabe que a partir desse tempo você passa a oferecer um pouco mais de risco para a paciente, a partir de 6 horas de procedimento, por exemplo.
E a gente vê profissionais fazendo procedimentos de 12 horas, 13 horas. E isso, para mim, não deve ser feito, não é aceitável fazer, né? Então, voltando àquela questão que você me perguntou, assim, qual que é a sua filosofia? Segurança, sem dúvida nenhuma. Segurança para a gente conseguir um resultado, sem dúvida, que é um resultado que a paciente quer, mas sempre prezando pela segurança da paciente. Estender, passar desses limites, não é minha praia de jeito nenhum. E eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? Eu acho que quando a conversa ela é franca, quando a conversa ela é aberta, a paciente entende isso. Eu tenho certeza que a partir dessa conversa, ela vai entender que existe esse limite até onde a gente pode ir. E que a partir desse limite a gente vai estar oferecendo um risco para ela que muitas vezes não vai justificar o resultado que ela vai conseguir, entendeu? Uhum. Eu ia te perguntar isso agora. Que a paciente, isso que você me falou, entendo aqui, a sua explicação foi perfeita, mas eu tenho certeza que tem paciente que chega lá e quer fazer uma lipoaspiração e você sabe, através da avaliação, que a quantidade que você pode retirar não vai dar o resultado que ela espera. Então, esse alinhamento de expectativa você já faz na primeira consulta com a paciente. Eu queria saber, assim, de que maneira você ensina, né? Porque eu acho que a questão é ensinar mesmo, educar ali, explicar para ela que ela precisa emagrecer, talvez antes da cirurgia, que ela precisa procurar um profissional de educação física antes da cirurgia. De que maneira você faz isso? Para que a pessoa não procure outro cirurgião? Fala assim, esse aqui não vai me atender, eu vou procurar outro. Vou te dar um exemplo de um caso que eu atendi ontem, de uma paciente que eu atendi ontem. Uma paciente após grande emagrecimento, sobrou muita flacidez, e ela virou para mim lá no consultório e falou comigo assim, olha doutor, eu quero operar a mama, o abdômen, o braço e a coxa, de preferência no mesmo dia. Falei com ela assim, olha, não tem jeito, não tem como. Doutor, mas eu não vou ter tempo de recuperar, eu quero fazer tudo no mesmo dia e tal, eu quero que você me entenda. Eu falei assim, eu te entendo perfeitamente, mas eu não de maneira nenhuma te oferecer esse tipo de risco, porque eu acho que não justifica. E aí a gente, dentro da programação, e aí é muito uma avaliação pessoal, né? Por exemplo, se a gente tem uma paciente com uma mama muito volumosa, é diferente de uma paciente que tem uma mama menos volumosa. Uhum. Então, o tempo de cirurgia de uma mama menos volumosa pode permitir você associar um outro procedimento junto no mesmo dia, com segurança. Uhum. Se uma mama muito volumosa, muitas vezes não vale a pena. Aí você faz só o procedimento, só a mama mais volumosa, né? E uma outra questão que você citou também, que é importante a gente falar, é em relação à questão do peso, né? As pacientes têm uma impressão de que cirurgia plástica emagrece. Cirurgia plástica não emagrece. Cirurgia plástica não é emagrecedor. Quem vai emagrecer é aquele ali, ó. Aquele homem ali, ó. Vocês estão ouvindo, né? Cirurgia plástica não faz milagre, não, gente. Emagrece, entendeu? Não emagrece. Na verdade, você vai melhorar o aspecto físico ali, depois que a pessoa perdeu o peso, né? Perfeito. Quando a pessoa perde muito peso, ela vai ficar ali com aquele excesso de pele. Aí entra o cirurgião plástico e... você mesmo falou outro dia comigo, né? Que é tipo... esculpir. Exatamente. Assim, pontualmente, você melhora aquele local. Sim. Então, você pega uma paciente que tem uma flacidez, que tem um acúmulo de gordura na região do abdômen, na região das costas, nos flancos. É claro que você operando essa paciente, você vai ter a impressão de que essa paciente emagreceu, né? Mas, na verdade, não é que ela emagreceu, ela melhorou pontualmente aquele contorno, aquele local onde tinha esse incômodo. Mas a gente tem uma questão, que aí entra a questão da segurança, né? Que a paciente, quando ela está acima do peso, ela... dentro desse limite de segurança, a gente não consegue, muitas vezes, chegar no resultado que é o resultado que ela quer. E aí entra as megalipos. E aproveitando esse ensejo seu, a gente vê que tem pessoas que querem resultado a todo custo. E igual você falou, você tem uma filosofia, mas tem médicos que não têm a mesma filosofia que você tem. Com certeza. Você já perdeu algum paciente? Muitos. E esses pacientes, eu vou te ser muito sincero, esses pacientes eu faço questão, infelizmente, eu faço questão de perder. Porque não é um paciente que está procurando o melhor para ele. É um paciente que está procurando um resultado a todo custo. Então você prefere, às vezes, não atender a pessoa do que colocá-la em risco, né? Sem dúvida nenhuma. Eu já tive várias pacientes que viraram para mim e falaram assim, doutor, eu te entendo, mas infelizmente eu preciso que seja feito dessa maneira. E eu falei assim, olha, dessa maneira que você quer, não tem jeito de fazer. Não tem jeito de fazer.
Assim, é uma minoria, sabe, Jack? Porque assim, a maioria das pacientes, elas entendem, a maioria das pessoas entendem, né? Que não vale a pena você correr um risco. Então, como eu estava dizendo, as pacientes que estão muito acima do peso, elas vão precisar, para conseguir chegar num resultado que seja um resultado que elas almejam, né, de, vamos dizer assim, emagrecer com a cirurgia plástica, elas vão precisar de 12, 13, 14 litros de lipoaspiração. E isso vai oferecer para ela um risco muito grande de complicação. Risco grave de complicação. Então esses casos que a gente vê aí na internet, na televisão, de pessoas que perderam a vida na cirurgia plástica, pode ter sido, né, por causa desse excesso? Cara, eu não posso te afirmar isso. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente. O que eu posso te afirmar é o seguinte, com certeza você ultrapassar esses limites oferece para o paciente um risco maior de complicação, ponto. Isso é fato. Então o Dr. Felipe nunca perdeu uma paciente assim na cirurgia? Graças a Deus eu nem nunca perdi durante, paciente, nem pós. Graças a Deus eu nunca perdi paciente nenhuma. Aí, eu espero continuar assim. A gente sabe, como eu disse no início, né, Osana, que a cirurgia ela é como qualquer uma outra. Ela traz riscos, traz complicações, mas, de novo, a gente respeitando esses limites, a chance de você ter problema ela é muito pequena. E eu acho que grande parte do fato de, graças a Deus, até hoje eu não ter tido nenhuma paciente com uma complicação muito grave, ou óbito, nem nada, é justamente por isso, porque eu não negocio segurança. É inegociável, né? Inegociável. É o que eu falo que às vezes com as minhas alunas, né? Muitas, eu quero fazer cirurgia. Eu falo, já pesquisou o histórico do médico? Sim. Né? Inclusive, como eu ajudo muito no atendimento, né? Hoje eu ajudo a administração do consultório e de tudo, né? E fico fiscalizando o atendimento das atendentes, das secretárias, né? A gente vê muitas pessoas, assim, que entram em contato para resolver problemas que outros fizeram. Por exemplo, eu vou fazer com um médico que faz assim. Por exemplo, a tal da lipofracionada, feita em consultórios. Eu vejo que as pessoas alguns médicos usam esse nome, lipofracionada, mini-lips, para tentar minimizar os riscos, para que essa paciente que é insegura e que tem medo, fazer com ele. Mas na verdade não minimiza risco, né? Para parecer mais simples. Para parecer mais simples. Eu entendi. Ela quis dizer assim, para soar mais simples para soar quem mais seguro, e não é. Aí dá errado, mas parece mais seguro pra gente que não é da área. E além disso... Você pensa assim, se eu fizer num lugar pequenininho, vai ser mais tranquilo. Se eu fizer no consultório, não vou ter que tomar anestesia. As pacientes têm medo de anestesia. Elas acham que a anestesia é perigoso. E pelo contrário... Eu amo anestesia. Aí, eu também. O Propofol na veia é muito gostoso, né? Mas assim, elas acreditam que... Aí, né, junta tudo. Junta médicos que às vezes não têm ética, né? Que colocam um nome para minimizar o procedimento. Não usa um anestesista, né, com sedação. Vai lá e faz um lipo no consultório, que não tem que pagar a parte hospitalar. Então, ele atrai dois tipos de paciente. A paciente que quer pagar pouco... Uhum. E a paciente barato, né? que quer, sai caro. Que acha que a anestesia é perigosa e que a lipo é perigosa. Uhum. E aí não tem asepsia, né? Não é um ambiente asséptico como um bloco hospitalar, não tem presença de anestesista, coloca uma quantidade absurda de anestésico local. Imagina a paciente ver aquela cânula entrando nela e saindo, aquilo, que desconforto absurdo. Sim. Né? E fora o risco. E trauma, né? E o trauma. Então, eu recebo várias pessoas, né, mandando mensagens, né, nos canais de atendimento. Olha, eu passei por um lipofracionada, aconteceu isso. A paciente que vem pedir socorro, assim, e é todo dia e muita gente vem pedir socorro, que deu errado, que ficou toda cheia de fibrose, que ficou toda torta, que foi horrível, que aí a paciente fica traumatizada, mas com aquele aspecto todo fibroso na barriga, e ela não sabe se ela quer resolver, se ela confia no novo profissional. Uhum. Né? Então, iguais a isso, tem muitas outras coisas. Pacientes que fazem alguns procedimentos não médicos, né? Procedimentos muito invasivos, né? Endolifts e muita coisa. Você já recebeu muita gente com microbactérias, porque não tem asepsia. Complicações graves. Complicações gravíssimas. Em relação
esses procedimentos feitos em consultório, a gente tem que ter muito critério para poder indicar um procedimento em consultório, né? Procedimentos pequenos, retirada de pinta, uma pequena correção de cicatriz, você pode fazer desde que o ambiente te permita isso, né? Quando a gente fala um consultório, é importante que o consultório ele tenha uma liberação e tenha a aparelhagem correta para que você faça um procedimento ali dentro, né? Isso tudo existem regras da vigilância sanitária, da Anvisa. Então, quando você tem um local que é habilitado para fazer um certo tipo de procedimento, ele tem que ser habilitado formalmente pela vigilância sanitária, né? O que acontece muitas vezes, o que a gente vê, é profissionais que oferecem atendimentos, que oferecem procedimentos, para que as pacientes, primeiro, tenham uma falsa impressão de que esse procedimento ele é mais simples, ele é mais seguro, e muitas vezes não é, e passa também um custo mais baixo, porque é diferente você ter um anestesista do seu lado, existe um custo do anestesista que é um profissional de alto nível, então os honorários do profissional acabam sendo mais caros, e isso gera custo para o paciente. Quando você faz um procedimento sem anestesista, esse custo abaixa. E aí você oferece risco para o paciente. Então é isso que a gente estava falando. Não faz sentido, absolutamente nenhum para mim. Então, lipoaspiração, procedimento para se fazer em centro cirúrgico, sob anestesia, com um profissional de anestesia do seu lado, né? Hidratando a paciente de maneira correta, né? Oferecendo para ela os anestésicos e sedativos da maneira correta, da maneira mais segura, né? Monitorando o tempo todo a paciente, né? Para que não tenha verdadeiros desastres que a gente vê acontecendo. Pacientes que saem de consultório, sentam na rua e passam mal e vai correndo para o hospital e muitas vezes não está nem tempo de É o resultado com a segurança que você falou, né? Exatamente. Aproveitando, né, como aqui é do 0 ao 100, eu quero ir no 100 agora. E esse pessoal aí que fica fazendo esses procedimentos estéticos aí, biomédico, e aí? O que você pode falar pra gente sobre isso? Cara, assim, eu tenho uma opinião muito, muito tranquila em relação a isso. Eu acho que, tirando a parte da legislação, isso aí a gente tem que discutir profundamente, né? É uma briga muito grande, se pode, se não pode fazer, se dentista pode fazer, se biomédico pode fazer. Eu acho que para que você faça um procedimento, você tem que ter conhecimento anatômico, você tem que ter conhecimento técnico suficiente para que você não só faça esse procedimento, mas que você também saiba tratar a complicação do seu procedimento. E isso é um ponto muito chave, porque o que a gente vê acontecendo é o profissional ter a coragem de fazer o procedimento, mas não ter a capacidade de tratar a complicação. E aí ele manda para quem? Do cirurgião plástico, como fico então, no atendimento, né? como fico no atendimento, né? Não fico direto no atendimento, mas como gerencio esse atendimento, é todo dia. Vários não médicos, olha, tem uma paciente nossa que aconteceu isso, aconteceu, doutor, atende? Felipe não põe a mão. Ele não põe a mão. Porque a bomba estoura na mão dele, né? E eu conheço também algo pessoas, que ele nem fez. assim, pessoas que fazem com não médicos, depois vêm no meu Instagram, por eu ser esposa dele, eu sei que ele não põe a mão, mas será que você não podia pedir ele para olhar? É porque está acontecendo. Vamos só apontar uma coisa, de maneira nenhuma eu vou deixar a paciente desassistida se ela precisar de algo na urgência, né? Então, se chega uma paciente com uma infecção, com um problema mais grave, urgente, que precisa ser tratado, de maneira nenhuma eu vou deixar essa paciente desassistida. Sim. Isso aí faz parte, inclusive, da nossa formação, do nosso juramento como médicos, né? Mas se é uma paciente, por exemplo, com um problema crônico, é um problema já de vários meses ou vários anos, de procedimentos que foram feitos e que foram várias vezes tentados ser corrigidos, mas que foram procedimentos que muitas vezes têm complicações graves a médio e longo prazo, por exemplo, que eu não concordo de maneira nenhuma, é o tal do PMMA, né, do polimetilmetacrilato, que é muitas vezes utilizado e que gera complicações a médio e longo prazo. Aí chega pacientes com, eu apliquei polimetilmetacrilato há, 5 anos e está inflamado, está me dando problema. O senhor retira? Não, de maneira nenhuma, não tem como. Primeiro que tecnicamente é muito complicado. Segundo que é uma coisa assim que
não dá. Muitas vezes a tentativa de você ajudar a paciente acaba prejudicando ela mais, entendeu? Então, por isso que assim, é um apelo que eu faço às pacientes sempre. Procurem profissionais que têm formação, que têm capacidade, que têm gabarito para poder fazer o seu procedimento. Mesmo assim, não adianta. Tem médicos colocando polimetilmetacrilato em grande quantidade. E todos os dias, mais uma vez, eu no atendimento recebo mensagens, né? Lá, doutor faz bioplastia? Ele faz, inclusive, né, agora tá na moda fazer glúteo com PMMA, e as mulheres perguntam. A gente recebe 10, 15 perguntas todos os dias se ele faz procedimentos com PMMA. No caso, você faz o glúteo com a própria gordura da pessoa, né? Eu acredito, assim... Lipoenxertia, exatamente. Eu acredito hoje, em procedimento cirúrgico mesmo, em 2 procedimentos para glúteo, né? Que é a lipoenxertia no glúteo, que é a gordura que a gente consegue nas costas, né, ou no abdômen. Enfim, uma gordura que a gente consegue com a lipoaspiração da paciente, a gente purifica essa gordura para deixar ela praticamente só a gordura mesmo, sem sangue, nada, você deixa ela bem amarelinha, e aí você infiltra, você enxerta essa gordura no glúteo. E tem toda uma técnica, né, para você fazer, né, da maneira correta, no plano correto. A gordura, por exemplo, ela não pode nunca ser colocada dentro do músculo. Essa gordura tem que ser colocada só dentro da gordura, porque a gente sabe que tem vasos dentro do músculo que podem... a gordura ela pode entrar dentro desses vasos e gerar embolia. Então as pacientes me perguntam assim, doutor, gordura no glúteo ela gera embolia sempre? Não gera. Quando feito da maneira correta, é muito pouco provável. A analogia que eu faço no consultório é o seguinte, você entrega um avião para um motorista de ônibus dirigir, pilotar? Não entrega, né? Não entrega. Se você entregar, vai dar problema. Agora, se você colocar o avião na mão de um piloto experiente, a chance dele cair é muito pequena, né? É mais ou menos isso, a analogia é mais ou menos essa. Isso, eu ia já te falar para dar um conselho para as pessoas que desejam se submeter a uma cirurgia plástica. Gente, isso é algo muito sério. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Eu já fiz várias, quero contar aqui, quero perguntar pra Raquel se ela já fez algumas, mas eu quero antes pra gente finalizar esse quadro, que o Felipe deixe um recado aqui, um conselho mesmo de alguém que sabe o que faz, que estudou pra isso, que tem toda essa responsabilidade aí, né, que prioriza a segurança. Deixa um conselho para as pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica, o que elas têm que ter em mente, o que elas precisam ver no médico, o que elas precisam pesquisar sobre o médico? Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas? A primeira coisa básica quando você for fazer uma cirurgia plástica é ver se esse profissional é verdadeiramente um cirurgião plástico. Isso aí é inegociável, né? Você tem que ver a formação dele. E a gente tem canais que você pode entrar para poder ver se esse profissional ele é registrado como cirurgião plástico. Então você tem um canal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e você tem o canal do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina em cada estado. Dentro do site desses conselhos, dessa sociedade, você colocando os dados do profissional, você vai ver se esse profissional é ou não registrado para poder trabalhar como cirurgião plástico. Já tendo esse registro, né, você já fica muito mais tranquila, né? Isso é a prova de que o profissional ele teve formação e de que a chance dele fazer bobagem é muito pequena, né? E a partir dali eu acho que vale a pena, muito vale a pena, você ter alguma indicação. As indicações são muito interessantes, são muito importantes. Por quê? Você tendo indicação, você fica com muito mais segurança, né? De uma profissional, de uma pessoa que já fez o procedimento, que sabe que aquele profissional ele tem experiência naquele procedimento, né? Que o resultado que ele obteve foi um resultado de sucesso, um resultado satisfatório. Então, é mais uma, né? Sem dúvida nenhuma, mais um instrumento para que você tenha sucesso no seu procedimento. Hoje em dia, as redes sociais, elas oferecem muitas informações, né, para paciente. Informações boas e muitas vezes informações enganosas. As fake news estão aí para não deixar a gente mentir. Então tem que tomar muito cuidado também com o que é veiculado nas redes sociais. Existem técnicas, por exemplo, que são veiculadas, que são técnicas que não fazem nenhum sentido, né, de profissionais que estão meramente interessados em transparecer alguma exclusividade,
alguma coisa que ele faz que outros profissionais não fazem. Então, assim, duvide um pouco daquele profissional que faça assim, essa técnica minha é uma técnica individual, é uma técnica exclusiva, é uma técnica que eu desenvolvi. Duvide um pouco desse profissional. Não que isso não possa ser verdade, né? Mas te digo que 99% das vezes a preocupação dele é em transparecer ser algo que ele não é, né? Transparecer algo que ele não é. Então, você tomando esses cuidados, vendo que o profissional, pesquisando sobre esse profissional e vendo que ele é registrado, tendo uma indicação de alguém que já fez um procedimento com esse profissional, né? E acompanhando esse profissional, seja em redes sociais, ou seja com essa indicação mesmo, você vai ter um pouco mais de segurança, né? E por fim, a questão é empatia. Marque uma avaliação, tenha a oportunidade de conversar pessoalmente, né, com o profissional, para ele ter a oportunidade de te examinar, né? A partir dali, daquele início, que é a primeira consulta, aí você vai sentir se é ou não é o profissional adequado para você, né? Se é ou não é. Empatia. Tem que bater, né? A gente brinca, você tem que bater. Né? Você tem que sentir aquela confiança naquele profissional. A partir dali, você vai ter uma chance muito maior de sucesso dali para frente, né? Sim, e a consulta, gente, a primeira consulta, na minha opinião, ela é um investimento que você tem que fazer. Porque é ali que você vai conhecer o profissional que vai fazer a sua cirurgia, né? É ali que você vai entender que vai ter isso daí que o Dr. Felipe falou, que é a empatia ou não, né? Você vai perceber a atenção que ele vai te dar, se a filosofia dele é a mesma sua. E então a primeira consulta ela tem que existir, né? Então você tem que dar essa chance. Eu acredito que a pessoa tem que dar essa chance para o cirurgião que ela escolhe, assim, não pela rede social. Se for uma indicação de uma amiga, ela vai ter que passar por uma consulta para conhecer, para falar sobre o que ela quer fazer, para o cirurgião se posicionar, né? Eu à frente dessa gestão do atendimento do consultório, a gente recebe assim, é muito engraçado. Paga consulta? Não, mas você não consegue me falar o preço? As pessoas, elas estão extremamente preocupadas com o preço, o valor, né, da cirurgia, o orçamento ali. Então, a sensação que eu tenho é que elas perguntam para todos os médicos que são referências para elas, quanto custa? Para elas irem no mais barato. Uhum. Né? Eu entendo, mas não concordo. Eu entendo que, assim, você ficar gastando muito com consulta acaba, para algumas pessoas, né, diminuindo o valor de investimento delas na cirurgia posteriormente, mas não concordo, porque não adianta você ir no mais barato. Não, com certeza. Talvez o mais barato, ou que não te cobra consulta, é uma pessoa que não tem experiência, né? E aí é onde acontecem várias coisas. A consulta, né? Ela é, como eu falei, né? Ela é um investimento, é o primeiro investimento ali que você vai fazer em você e o primeiro voto de confiança que você vai dar para o profissional. Exatamente. E outra coisa, que vai te atender. Imagina que uma pessoa que estudou 13 anos, né, um médico vai passar uma tarde atendendo pessoas gratuitamente. Não, e ele entrega, e ele em uma hora de consulta, ele entrega todo o conhecimento. Que ele adquiriu, toda a experiência, ensina a pessoa, né, olha, você não pode fazer uma lipo de tantos litros de gordura. Ele olha, desenha. Mas é igual você bate o carro e manda a foto pro lanterneiro e fala, quanto que é? Exatamente. Aí o cara pode até te passar o preço, mas na hora de desmontar... Ele vai te dar outro preço. Vai mudar, então não adianta. E o Felipe, ele tem disso, ele não tabela preço de cirurgia. Às vezes ele vai fazer uma mama em mim, que às vezes seria uma mama que ele gastaria 2 horas para fazer, mas às vezes em você ele gasta 3, 4 horas. São tempos cirúrgicos diferentes, com valores diferentes, são pessoas diferentes. Então, a mesma mastopexia em mim é diferente em você, né? Então, assim, cirurgia plástica não tem como tabelar. O profissional que tabela, ele vai tabelar pelo valor mais alto. Sim. Então, ele não vai estar sendo justo com as pessoas que talvez tenham um trabalho menor a ser feito. Eu concordo, porque cada caso é um caso, deve ser analisado de maneira individual, personalizada, né? Tanto os riscos quanto os benefícios, e ele tem que passar isso tudo para a paciente já nessa primeira consulta, que é extremamente importante. E a gente falando de valores, né? As pessoas têm uma mística de que cirurgia plástica é algo inatingível, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? Hoje está mais fácil a pessoa fazer uma cirurgia plástica? Como que ela contrata, forma de pagamento? No seu caso, como que seria?
Jack, evoluiu demais, né? Quando você pensa em cirurgia plástica, quando você pensava em cirurgia plástica, por exemplo, há 30 anos atrás, eu brinco muito que eu conversava, por exemplo, com a minha avó, e a minha avó fez alguns procedimentos cirúrgicos com alguns cirurgiões que tinham aqui em BH, e eram pouquíssimos. Você fala assim, 5, 10 cirurgiões. Hoje você tem centenas de cirurgiões. A cirurgia plástica, ela popularizou de uma maneira muito grande, né? E não só por isso, não só pelo acesso à cirurgia plástica em si, mas pelo apelo também da imagem, né? Antigamente você não tinha tanto esse apelo de imagem, de corpo, de face, né? Você não tinha tanta informação. Começou com a televisão, depois passou pela rede social. Hoje em dia, até mesmo é uma coisa muito perigosa, que é a questão dos filtros, né? As pessoas têm uma visão completamente deturpada da realidade. Então, a cirurgia plástica, nesse sentido, foi muito popularizada. A busca pela cirurgia plástica aumentou e o acesso à cirurgia plástica também aumentou. Então, hoje, por exemplo, você falou no meu caso, a gente tem no consultório a opção da paciente parcelar o procedimento dela no cartão de crédito, até o procedimento dela inteiro no cartão de crédito. Não vejo problema absolutamente nenhum quanto a isso, né? A paciente vai, a gente faz o orçamento e aí eu entrego para o pessoal do financeiro e o pessoal do financeiro negocia como ela pode. Tem algumas pacientes que fazem uma modalidade que é muito interessante, que é a modalidade de cirurgia programada. O que é isso? A paciente, ela passa pela primeira consulta, ela define qual procedimento, né, junto com o cirurgião, define o orçamento, e aí no intervalo de até 1 ano, essa paciente pode ir pagando esse procedimento antes da realização. Então, por exemplo, tem gente que não tem limite de cartão de crédito para poder pagar. Falar. Não tem limite de cartão de crédito. Não tem limite de cartão de crédito para poder pagar a cirurgia, né? Então, como que ela faz para poder parcelar a cirurgia dela? Ela pode ir pagando antes da realização, e até no intervalo de até 1 ano. Isso é um fator que facilita. Facilita demais. Aí, conseguiu quitar? Beleza, ótimo. Não conseguiu quitar? O que restar, ela pode parcelar no cartão para frente, aí já entra no limite dela do cartão, entendeu? Ela consegue a entrada, ela consegue parcelar antes e depois. Enfim, então esse acesso, ele não existia antigamente. Como é que você ia ter esse tipo de acesso passando um cartão de crédito na bobina ali? Vocês lembram como é que era o cartão de crédito no início? Não, eu não, que eu sou jovem. Passava na bobina ali, parcelava, né? Eu não, tô no meu cheque. Antes parcelamento era todo feito no cheque, né? Hoje em dia, praticamente ninguém mexe com cheque mais, né? Então, tanto para paciente quanto para o cirurgião, o risco é muito menor, né? E o acesso ao crédito, vamos dizer assim, aumentou muito. Hoje você tem consórcio de cirurgia plástica em banco. Verdade, eu já ia falar isso. Você tem parcelamentos específicos no banco de cirurgia plástica, né? Então, assim, o acesso ao crédito, à cirurgia plástica em si aumentou muito. E não só, e aí isso refletiu no número de cirurgias plásticas realizadas, né? Hoje, por exemplo, o Brasil disputa com os Estados Unidos, os dois, cada hora um, né? Vai variando ali de ano a ano, como o maior mercado mundial de cirurgia plástica, em números totais, né, em números gerais, né? Então, no mundo não se faz mais cirurgia plástica do que nos Estados Unidos e no Brasil. Tanto é que a gente é referência mundial em cirurgia plástica, né? A gente tem um nome muito forte, que é o do professor Yves Pitangui, que passou a cirurgia plástica do Brasil para o mundo, né? E hoje cirurgiões plásticos do Brasil são referências mundiais. Inclusive você é preceptor de residência e tem muito residente de vários países. Isso, é interessante. Hoje, por exemplo, a gente tem um residente trabalhando com a gente lá, que ele veio do Equador, mas a gente já recebeu gente da Colômbia, a gente já recebeu da República Dominicana, a gente já recebeu gente do Peru. Então, tanto é referência mundial, né, que a turma ela vem treinar com a gente aqui, né, para poder depois voltar para o país. E não é para poder vir para o Brasil trabalhar, não, porque eles não podem trabalhar no Brasil. Eles têm... Para aprender mesmo. Exatamente. Eles têm a liberação, eles têm a habilitação para poder trabalhar como cirurgião só durante a residência. Terminou a residência, eles têm que voltar, porque eles não podem trabalhar como médicos no Brasil, a não ser que eles... Eles podem auxiliar, né? Não, depois que terminou a residência, eles têm que voltar. A não ser que, por exemplo,
eles validem o diploma deles no Brasil, né? Que é um outro processo. Mas se não houver essa validação, eles têm que voltar para o país dele. Terminou a residência, eles não podem trabalhar como médicos no Brasil. Então eles vêm única e exclusivamente para poder aprender com a gente, né? Aprender com o cirurgião plástico brasileiro. E é muito bacana porque a gente vê o pessoal vindo aqui e voltando para os países de origem como referências. Porque aprendem realmente no mercado, aprendem numa escola, que é a escola brasileira, que é uma escola fantástica, uma escola referência mundial mesmo, entendeu? Então a gente tem vários exemplos de ex-residentes nossos que voltaram para os países de origem e viraram referências nos países, né, de qualidade, de segurança, de honestidade, né, porque né, a escola não passa só por aprender a operar, passa também por aprender a lidar com o paciente, a lidar com a profissão, né? Postura, né? Postura profissional. Isso faz parte também do aprendizado, não é só aprender a operar pura e simplesmente, não. Verdade. Mas o Jack tá falando aí sobre pagamento de cirurgia plástica, né? A gente vê de tudo, né, lá no consultório e a gente já se emocionou algumas vezes com algumas histórias de pacientes que... Tem uma paciente que pagou a cirurgia dela caladinha, e aí no dia de operar, tudo pago, ela virou para ele e falou: doutor, você capricha porque eu catei reciclado, latinha, para poder operar com o senhor. Então, assim, é incrível. Mais uma prova de acessibilidade, né? É verdade. E uma prova que nós estamos falando de sonhos, né? Porque Sim. cirurgia plástica E determinação. tem tudo a ver com sonho, né? E determinação. A pessoa tem aquele sonho ali, ela busca e vai e faz o que precisa Determinação, fazer. porque tem gente que fala: porque eu não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, me incomoda, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, as oportunidades estão aí, né? Você não tem dinheiro porque você não quer agarrar uma oportunidade. Por quê? Porque você não pode fazer certas coisas. Verdade. Né? E essa paciente, ela falou em todas as letras e ele chegou em casa emocionado, né? Acho que foi um dia que ele se emocionou o dia todo. Ele chegou em casa, eu me emocionei e foi muito gratificante para ele, né? Sim. Isso é muito legal. Assim, eu tenho completa convicção de que a pessoa, quando ela acredita no sonho dela e ela segue em frente para conseguir esse sonho dela, a chance dela conseguir aumenta demais. Tem muita gente que nem pensa em realizar algo na vida. Eu não quero comprar um carro, fazer uma cirurgia plástica, comprar um imóvel, fazer uma viagem, porque eu não tenho condição. Será que realmente não tem? Aí você vê a pessoa saudável, inteligente, né? Teve tudo ali que os pais conseguiram ali criar, a pessoa já é adulta, e aí? Você vai fazer o que agora? Bora trabalhar, bora correr atrás, né? Eu tenho muitas pacientes de poder aquisitivo alto, mas também tenho muitas pacientes da classe trabalhadora mesmo, né? Faxineira, diarista, técnico de enfermagem, manicure, cabeleireiro, muito. E você fala assim, qual que é a diferença para você? Absolutamente nenhuma. Eu trato da mesma maneira, para mim não faz absolutamente nenhuma diferença, e pelo contrário, eu acho que assim, eu me sinto lisonjeado, porque eu tenho certeza que aquele dinheiro que ela investiu foi muito mais suado muitas vezes do que uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Então, eu já te peguei várias pacientes mais simples que falam assim: doutor, eu fiquei aqui juntando esse dinheiro 5 anos da minha vida. Gente, já pegou sem dinheiro fazer mofado. Mofado, Com cheiro de mofo, que a pessoa mofado. juntou A pessoa anos foi e anos, guardando, né? A pessoa Muito fez legal. questão de pagar em espécie, levou o dinheiro em espécie no consultório, e a gente tinha dificuldade de contar o dinheiro porque o dinheiro estava grudado um no outro, mofado. Você vê que a pessoa foi guardando aquele dinheiro ali com o passar do tempo e tal, para realizar esse sonho. Então isso me deixa lisonjeado, mas também traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? E nesse sentido de responsabilidade, volta naquilo que a gente falou em termos da segurança. Com certeza. Como é que você vai oferecer um risco para uma paciente dessa? Como é que você vai colocar uma paciente dessa em risco? Mas a gente tem filho, tem Porque família, a gente está né? falando, como Não eu falei, a gente está faz o falando de menor sonhos, sentido. né? Então, realmente... Deixa eu fazer uma pergunta para Raquel, porque nosso tempo está acabando. Raquel, você que trabalha nessa parte do atendimento, para as pessoas que estão assistindo, conta pra gente como que a pessoa faz para marcar
uma consulta com o Dr. Felipe. Tem o link na bio do Instagram dele, né? E cai na nossa central de atendimento. O Instagram é Dr. Felipe Dr. Patrus, Felipe DR, né? Patrus. DR Felipe Patrus. Cai na nossa central, né? Ela é gerenciada por mim, não sou eu que faço os atendimentos, mas eu tô ali fazendo almoço, eu tô de olho como é que a minha secretária tá atendendo a pessoa. Perfeito. Eu tô trocando a fralda de uma criança, de uma das minhas meninas, eu tô vendo como é que tá sendo feito o atendimento. E se o atendimento não tiver... Hoje o nosso atendimento melhorou muito depois disso, né? Se o nosso atendimento não tiver de acordo, eu vou falar, porque pra gente o atendimento é em primeiro lugar, né? A gente não quer saber quem tá do outro lado. Humanizado desde o primeiro contato, né, Porque hoje em Raquel? dia, a maioria dos cirurgiões plásticos, você entra em contato e tem um robô te Tudo atendendo. automatizado. Né? Isso O faz nosso muita não, são diferença. pessoas. É a central e são pessoas, né? Nós temos 2 secretárias, a Érica e a Viviane, e hoje a gente tem a Vitória também. Então, são 3, aliás, né? E aí eu tô vendo como que elas estão atendendo, achei que aqui não... Então, assim, Perfeito. eu tô de olho o dia todo, porque o nosso cliente ele tem que ser muito bem atendido. É um serviço de luxo. Como é que você oferece um serviço de luxo, né? Quando eu falo um serviço de luxo, porque é um serviço que custa caro, né? Por tudo, entre aspas, assim. É feito em bloco cirúrgico, né? É um valor elevado, né? Vamos Um valor dizer assim, elevado, né? isso. A pessoa que faz uma cirurgia plástica, você tem... Obviamente, você tem profissionais que cobram de todos os valores, mas, em geral, um valor de uma cirurgia plástica não é um valor que a pessoa pode dispor. Não, é um investimento, né? Que a pessoa alto, vai fazer é um investimento ali. alto que a pessoa E vai tem fazer. que ser uma coisa realmente, eu acho que faz toda a diferença esse atendimento Tem humanizado pessoas desde o que, início. ele estava falando, juntam aí 10 anos para realizar uma cirurgia plástica. Como é que você vai atender mal um paciente cheio de sonhos? Claro. Uma paciente que trabalhou para aquilo, cheio de Exatamente. sonhos. É quando você traz isso assim, e se fosse comigo? Você Né? vende Então, sonhos, né? eu Vocês gerencio vendem esse sonhos. atendimento das meninas, né? Para a gente também sempre manter esse padrão de atendimento. A gente tem um local, assim, de atendimento, que é o consultório arrumadinho e tudo, mas a gente tenta manter, né, enxuto, para que a gente possa melhorar o preço da cirurgia plástica, né? Porque se você tem uma estrutura gigantesca, com copeira te servindo um cafezinho, com um manobrista na porta, tudo isso é custo que vai refletir no final da sua cirurgia. Sim, com né? certeza. Então, o que as pacientes procuram? Né? E o que a gente quer oferecer? É uma cirurgia com resultado, com segurança, no melhor preço que a gente conseguir, né? Então, assim, nós temos essa estrutura enxuta, um atendimento muito bem feito, um médico de excelência, né? Para tentar oferecer para mais pessoas possíveis, né? Esse sonho de estar realizando essa cirurgia plástica. Isso. Se vocês quiserem ver resultados, tem vários resultados incríveis lá no Instagram do Dr. Patrus. @Dr. Felipe Patrus. Isso. Não é isso? Para finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta. Como que é ser casada com um cirurgião plástico? Porque eu preciso assumir aqui para todo mundo que o meu sonho era ser casada com um cirurgião plástico. Pronto. Aí, Jack. Aí, Jack. Complicou a situação, hein? Gente. Era meu sonho desde criança. Você falou que quando você me conheceu que o seu sonho era casar com um personal. Não, então, teve isso mesmo, porque quando eu conheci ele, eu falei que eu queria ser casada com personal, só que eu não sabia que sofria tanto, entendeu, doutor Felipe? Eu queria mesmo, era um cirurgião para fazer uma cirurgia, recalchutar tudo, eu ficar linda. Mas eu vou te falar uma Essa aqui coisa. sofre também, viu? Eu sofro, sabe por quê? Porque eu tô querendo fazer a cirurgia, não é de hoje, e eu tenho que emagrecer. Não é só as pacientes dele que tem que emagrecer, não. Eu preciso emagrecer. Sabe quantos quilos que eu ainda tenho que emagrecer? O Jack já me emagreceu 8. Eu preciso emagrecer mais 10, pra ele fazer o que eu quero. E santo de casa faz milagre ou não faz? Faz Porque quando aqui emagrece. fez. Aqui na minha Eu casa acho que faz, só que eu preciso de emagrecer. Nesse caso aqui, ele não abre mão de eu emagrecer pra fazer minha cirurgia plástica. E eu tô na espera. Depois fica me xingando, né? Falando, se não tiver o resultado que quer, e essa aqui, vou te contar uma coisa, viu? Exigente. Mega exigente. E Se ele não tá- tiver o resultado, depois fica. E ele tá certo, porque se ele cuida tão bem das pacientes, imagina da esposa. Não é? Né? Então isso ele vai mostra tanto que ele fazer é ético, né? Porque assim,
fazer na esposa, ele podia fazer quantas vezes eu quisesse fazer, mas não, ele fala, quando você emagrecer, nós vamos fazer. Então, eu não me submeti ao X-tudo depois das 2 gestações, porque ele quer que eu emagreça. Só para poder esclarecer, pessoal, X-tudo é quando a gente faz mamoplastia com abdominoplastia. É o Mummy makeover. Mummy makeover. O neologismo Mummy aí makeover. Makeover. Makeover é maquiagem, né? É a maquiagem da mamãe. Ah, então. Nós também estamos muito interessados nessa parte aí, né? Que se a gente fizer o neném que a gente tá querendo fazer, né? Mas antes disso... Eu tô interessada. Mas antes disso, vamos esclarecer. Quando eu conheci, não era assim não, tá? É, né? Eu dei uma melhorada. Foi. Deu uma recalchutada Dei boa. uma melhorada, então... Foi. Né? Foi mesmo, gente. Por isso que eu falei, santo de casa faz milagre. Aqui fez, aí vai fazer, né? vai fazer. Em breve. Então já volta atrás do que você falou aí. Não, porque eu já casei, né, amor? Não tem como. Mas eu tinha que assumir aqui que eu sempre quis. Eu ficava assim, nossa, o cirurgião plástico seria incrível, né? Porque eu ia poder comer o que eu quisesse. Aí eu ficava gorda, ele ia lá e fazia lipo. Eu ficava gorda, ele fazia lipo. Ah, tá. Eu também pensei que fosse assim quando eu casei. Inclusive, eu tenho vontade de levar ele no Procon, porque não foi nada propaganda assim. enganosa, Foi propaganda enganosa. Porque, por exemplo, eu tô tentando resolver um problema de gestação, que é um problema nosso, porque as filhas são nossas, Sim. e ele não quer resolver. Ele só resolve se eu resolver a minha parte, que é emagrecer. Aqui, Então, não tá nada fácil. fala um minutinho, rapidinho aí, vocês dois, sobre... Porque aí a gente tá falando aqui. Tá, Vou não, cortar mas essa pode falar a parte. parte Mas do que a neném. gente trabalha em conjunto. Fala a parte do Vocês neném. dois. Pode falar a parte do neném. Então, é porque nós estamos com planos, né? Por culpa de vocês, de fazer uma menininha. Aí. E aí, se essa menininha vier, aí a gente já precisa aqui manter essa amizade bem próxima. Depois que a Rosana porque eu vou precisar da viu a recalchutada. filha desses dois. As filhas, né? As filhas. As filhas, né? O cabelinho de fogo As e a... duas. Alice, cabelinho de fogo. Ele chama a Alice de cabelinho de fogo. Mas ela, aquela lá, pinga Maria. fogo mesmo. Mas ela que mexe mais comigo por causa do cabelinho. Porque o Lourenço tinha aquele cabelinho Cabelinho, cacheado. Aí eu fiquei assim, Aí se eu ela- tiver uma menina. Ela cismou que vai fabricar igual. Eu vou precisar fazer uma daquela pra mim. Entendeu? Mas vai ficar bom mesmo. Aí, ó, você já é loira, vai ficar com o Pois olho é, eu claro. vou precisar. Vai puxar o cabelinho que não é muito bom Pingou do café Jack. no leite. café. já era. Aí, se eu fizer, Tem vai ser jeito. culpa sua. Vocês vão lembrar. Vocês vão falar, nossa, aí, ó, por causa da Alice, a Rosana tá Lourinho, fazendo outro lourinho. Lá em não casa vai vir, vai não. ser igual, vai ser uma morena e uma loirinha, né? Na sua casa Pois é. vai ser assim também, uma loirinha, Não, não vai loirinha vir, e um não. menino Pingou loiro. café no leite, já era. Agora fala, vocês dois, o trabalho junto pra gente finalizar. Vamos lá. É. Que aí eu já Posso corto ir? essa parte. Um minutinho, se vocês falarem alguma coisa Você não assim, vai da falar que é importância ruim de ser casada com o Felipe, não? Ah, beleza, pode ser. Raquel, me conta aqui uma coisa muito boa de ser casada com o Felipe. E me conta também algo que te irrita no Felipe. Tá. Aí vai demorar mais 1 hora esse podcast, viu? Vai ficar aqui. Felipe, ele é um cara assim. Não é porque ele tá aqui na minha frente, não é porque é meu esposo, nada, porque eu não tenho dom pra gente que não presta, não, pra aguentar gente que não presta. Ele sabe bem disso. Felipe é uma pessoa que, assim, eu já tinha caráter, né, assim, de ser uma pessoa correta com as minhas coisas e só aumentou depois que eu casei com ele. É um cara extremamente correto, honesto, né? É uma pessoa. Eu nunca conheci uma pessoa como o Felipe. Um cara, assim, o que ele é aqui, ele é em qualquer lugar. Ele é assim. O Jack, tu conhece ele também, né? Treina ele. Ele é exatamente isso aqui. Mas, assim, me irrita um pouco, porque, por exemplo, eu gosto de ir nos lugares e, assim, e reparar as pessoas. Que mulher que não gosta? Eu falo assim, olha lá aquela Eu roupa amo. daquela moça. Nossa. Uma fofoquinha. É uma fofoquinha. Olha pra você ver, já. Ele é chato, não fofoca. Para com isso. Não pode fofocar Para das com- pessoas. Não, para de ficar reparando nos outros. A minha irmã também é assim. Para. Eu fico querendo fofocar com ela, ela fala assim, eu não gosto de fofoca. Eu falei, você faz o quê, então? É. Porque quem que você senta faz de num legal? lugar pra tomar alguma coisa e não, Não, fofoca, faz o quê? ela fica assim, olha ali, olha aquela moça ali, olha aquela moça. Eu falei, eu não vou ficar olhando ninguém, não, Raquel. Não, pelo amor de Deus. muito certinho. Muito certinho. E outra coisa também que eu gosto de comer. É, Aí vou levar ele nos lugares pra comer, ele come um negocinho e... Não- Estou satisfeito. Dizer Pra que mim, a eu não melhor tenho. coisa que Muito tem fitness, é meu. self-service sem balança. dizer que Adoro. não tem companhia, não. É, mas ele não é companhia. Fica empurrando pra chocolate na minha boca, assim, come. Eu falei assim, eu não quero. Eu falei assim, não, eu mas sei come. como é que é isso, é chato. come. comer. É uma chatura absurda. Chato não, é. a gente cuida do que é nosso. É, Uhum. Vai dar Mas- trabalho pra quem? né? Depois, Tá né? vendo? Chama habeas corpus preventivo, É. Entendi. entendeu? Então tá bom. E... Raquel, você é ciumenta?
Não, vejamos. Vou esconder Vocês atrás do marcam, microfone aqui, ó. Com esse tanto de mulher que ele atende, eu sei que ele é extremamente ético, extremamente correto, né? Mas a gente tá falando aqui de maneira mais leve, mais light. Sinceramente. Você tem ciúme ou não? Sinceramente, quando eu vejo ela no atendimento que tem mulher bonita, eu falo assim, marca consulta pra essa mulher, não. Você já faz a triagem ali, já né? Já faço a triagem. Tá certo, só atende quem eu deixo. Coisa, mas eu faria a assim, mesma brincadeiras à parte, eu conheço o marido que eu tenho, ele é uma pessoa, né? Eu costumo brincar que eu tenho que fazer um altar pra ele. Ele é um santo. E é mesmo, e eu sei que não é coisa de mulher enganada, mas não, brincadeiras, né? O Felipe, ele é muito, muito, muito correto, né? Eu já peguei mensagem no telefone dele. Mas tem ciúme, sim. Há uma vez, Tem peguei... ciúme, sim. Olha aí, a casa caiu. A gente tava Tem noivo, ciúme, sim. uma paciente mandou mensagem que se podia rolar um beijo, que ela verdade. ficou apaixonada por ele, e ele, vou pedir para que você me respeite, eu tenho noivo e você é uma mulher casada. Ai, que fofo! Então hoje... Ai, foi Tá assim vendo? você também, né? Vocês acharam que a conversa é pro outro lado, né? Vocês acharam que a conversa é pro outro lado, né? Então hoje eu sei o marido que eu tenho. Ele também responde assim. Eu sei o marido que eu tenho. E ele jamais imaginou que eu ia ver essa mensagem. Porque foi um dia que ele esqueceu o telefone, eu tive que levar o telefone no consultório. Eu tava em BH, a gente era só noiva, eu tive que levar o telefone no consultório. Aproveitei pra mexer em tudo, né? E só achei isso e Aí achei... você viu a resposta dele? Eu vi a resposta dele. Agora eu vou casar com esse homem. Então ele é Não existe muito outro certinho. Mas assim, sabe por que eu não tenho ciúme? Justamente porque eu sei quem é meu marido. Não precisa ter e já ciúme, tive não. provas de que é meu marido. Mas mais do que isso, gente, quanto mais mulher for lá operar, mais dinheirinho na conta. Claro, Né? Tá Né? certo. Não? Entendi. Mas é igual aqui, ó. Aqui também só atende mulher. Quanto mais mulher, mais dinheiro na conta. Mas eu tenho muito ciúme. E o pneu da RAM que eu preciso trocar, né? Como é que faz? Pois tem que é, trabalhar, né? Pois é, a esposa quer andar de RAM, de pneu Tem de que trator. trabalhar, né? Com pneu Tem de que trator. Tem que né? trabalhar muito. Entendi. Isso mesmo. Mas é isso aí, eu respeito muito o trabalho dele. Acho que desde que a gente começou a namorar, eu contribuí muito para, né? Eu já tô me né, declarando que eu contribuí Contribuiu mesmo. pro aumento do trabalho dele. Com certeza. Porque eu sei que é isso que faz ele feliz, é o que move ele todos os dias de manhã. Felipe acorda de manhã, faz a oração do dia dele para ir atender a paciente, para ir operar a paciente. Ele é um cara que ele ora antes de pôr a mão na paciente. Então, assim, eu sei que isso move ele, né? Então, quando a gente casou, eu tive que optar, a minha confeitaria ou a cirurgia plástica, né? E, assim, sem nenhum romantismo, o que pagava mais as contas? O trabalho dele. Sim. Então, eu embarquei com ele. Falei, vamos embora. Isso é o amor, né? Casamento é isso. É a renúncia, Vocês né? são muito lindos, viu, gente? Ah, Vocês estão de obrigada. parabéns. Obrigado. Mais lindos que vocês, só as filhas de vocês. Eu já tô com saudade. Já. Aquelas duas fofuchas, né? Vou ter que fazer mesmo. E a gente precisa finalizar. Eu queria que vocês falassem, vocês dois só, sem eu e a Raquel. Um minutinho, alguma coisa, pra eu fazer o corte, pra gente finalizar. Então, Felipe, as pessoas procuram, né, nos procuram, né, no seu caso da cirurgia plástica, né, no meu caso na questão da mudança do físico com a atividade física. A gente trabalha com sonhos, né, e a gente tem que falar também dessa questão o que é possível e o que não é, né. Você falou aí de filtro de Instagram, hoje as pessoas são muito filtradas, né. Como eu conheço muitas pessoas pessoalmente, e às vezes a gente vê no Instagram, né? eu vejo não é. Né? Você lembra aquela menina que a gente encontrou uma vez Não pode falar, não. na feira? Não vou falar o nome. Ah, sim. Que a gente foi tirar a foto do nosso celular, não deixou de jeito nenhum. Aí tirou a foto do celular dela, eu saí louro, do olho azul, e a Rosana saiu louro, uma negona. Né? Lembra disso? Sim. Então, as pessoas hoje estão ficando doentes, né, doutor Felipe? É. Por quê? Porque não tem essa perfeição. Né? Por mais que a gente busque a perfeição, ela não existe. É. Né? E essa questão de resultado a todo custo coloca a pessoa também em risco. Né? Sim, sem dúvida. Assim, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa em cirurgia plástica, é importante a gente ter a visão de que elas são complementares, né? Elas não são do tipo, por exemplo, eu vou deixar de fazer vou malhar para deixar de fazer cirurgia plástica, ou ao contrário, vou fazer cirurgia plástica para poder deixar de malhar. Eu costumo falar para as pacientes no consultório que contorno corporal é um tripé de atividade física, de alimentação balanceada e entra a cirurgia plástica junto. Sem um dos pés, o tripé cai. Ele não vai se manter em pé, né?
Então, se ela não se cuidar com a atividade física, se ela não se cuidar com a alimentação, ela não vai conseguir um resultado que ela quer, né? Ela nunca vai chegar no potencial máximo de resultado que ela quer. E o problema desse potencial máximo de resultado é justamente isso que o Jack falou. Hoje, a expectativa está muito alta em relação ao resultado, né? E isso se tornou ainda mais importante, você manter esse tripé de pé, né? Você fazer atividade física com qualidade. Não adianta fazer treino fofinho, né, Jack? Tem que fazer treino com intensidade, tem que fazer um treino direito, tem que alimentar da maneira correta, porque não tem jeito de você conseguir um resultado no final se você não se alimenta da maneira correta. E aquilo que você não consegue o resultado, e aquilo que você não consegue o resultado com a atividade física e com a alimentação, você pode procurar complementar com a cirurgia plástica. Então, por exemplo, aquela gordurinha localizada que dificilmente sai com a atividade física. A lipoaspiração ela pode auxiliar. Aquela flacidez abdominal da gestação, que mesmo a mulher emagrecendo, tendo tônus muscular, ela continua com aquela flacidez quando ela está sentadinha ali, que incomoda. A cirurgia plástica vai complementar. A prótese da mama, né? Prótese. Quando eu comecei a ser fitness, meu peito sumiu, porque é muito gordura, né? Perde gordura e mama é gordura, né? Aí realmente o a diástase, que é aquele afastamento da musculatura por causa da gestação, muitas vezes com a atividade física você consegue minimizar, você consegue fechar. Mas a cirurgia plástica ela vai complementar ainda mais aquilo ali com um ponto que você dá ali naquela musculatura para poder fechar e o paciente fica com o abdômen mais retinho, mais chapadinho. Então elas são complementares, né? E para a gente conseguir chegar nesse resultado que muitas vezes as pacientes querem, é claro que existem pacientes que têm um resultado têm uma expectativa completamente real, baseada em rede social. Eu brinco com as pacientes que é o seguinte: cirurgia plástica não é igual você ir na loja comprar uma bolsa ou comprar uma blusa. Eu vi aquela bolsa na minha amiga ali, pendurada no ombro dela, gostei daquela bolsa, vou comprar uma igual para mim. Não adianta você ver um resultado de uma outra paciente, ou ver um resultado principalmente na internet, que a gente está nesse mundo de filtros aí, né? E querer ter aquele mesmo resultado para você. A chance de você se frustrar é muito grande. Mas, se você tiver uma expectativa real do que você consegue chegar, é imprescindível que, além da cirurgia plástica, você se cuide com atividade física e com alimentação balanceada. É isso. E eu falo muito que é uma mudança de comportamento. Não adianta também a pessoa faz a cirurgia plástica e continua com a mesma mentalidade de antes. Exatamente. Né? Eu fiz a cirurgia plástica, agora eu posso comer de tudo. Eu posso parar de frequentar a academia. Igual você falou do triplé, eu falo que é um ciclo, né? A pessoa ela tem que manter, né, atividade física, ela tem que manter uma alimentação equilibrada, porque senão ela perde. Né? Não tem como manter o resultado de uma cirurgia plástica, né, tendo uma mentalidade anterior. Eu tinha sobrepeso, eu não gostava do meu corpo, aí eu fiz a cirurgia e resolvi tudo, mas se eu não mudar aqui, a gente não consegue manter esse resultado. Perde em pouco tempo, né? Pouco tempo. Você falou uma coisa que é impressionante, é aquilo mesmo, é mentalidade. Tem que ter aqui aquela virada de chave da pessoa, né? Mudar a mentalidade para que você tenha um pensamento voltado para aquele resultado que você quer, para o resto da vida. Sim. Não adianta, porque eu vou me cuidar aqui durante esse ano, vou fazer minha cirurgia plástica e depois eu vou relaxar. Acabou. E outra coisa, viu? Vai perder e vai perder de uma maneira ridícula, porque você perde a capacidade de engordar naquela área que você tratou, porque você tira células de gordura, né? Então fica aquelas moças que ficam só com a barriga chapada e o resto tudo gordinho em volta. Aqueles físicos bizarros. Horríveis, né? A gorda né? lipada. É a gorda lipada, aí exatamente. fica pior. Por isso que eu não quero fazer minha cirurgia. Fica muito feio. Né? Eu Fica muito concordo feio. com ele que eu tenho que emagrecer um pouco ainda para mim fazer, porque eu não quero ficar aquela moça do bracinho gordinho, da barriga fininha. Ou seja, nem o cirurgião faz milagre sozinho. Não. E nem o personal trainer, né? Também é um trabalho que deve ser feito em complementar, conjunto. exatamente. Complementar, exatamente. Então, parabéns para vocês aí, ó. Mudam a vida das pessoas. E com a mudança de hábitos, né? Tem uma frase do Albert Einstein, né? Não adianta você buscar resultados diferentes com os mesmos hábitos. Fazendo as mesmas coisas. Né? Então, exatamente. E como que as pessoas fazem para te encontrar? No Instagram, qual que é o seu @? @Jack tá salveando, né? Colocou o Jack, tá lá, o único pretão sou eu.
Isso aí. Não tem erro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada Obrigado a por vocês. esse momento tão legal, tão descontraído. Privilégio, Obrigada. valeu, obrigado mesmo. A gente poder trocar uma ideia, né? Acho que é um assunto que gera muita dúvida, gera muita. Como é que eu vou te dizer assim? É dúvida mesmo em relação às questões. Tabu né? também. Tabu, mitos, né? E a oportunidade que a gente tem aqui de conseguir trazer um pouco mais de informação para as pessoas, né? É uma oportunidade muito bacana. Com certeza. E você entregou muito conhecimento aqui pra gente. Muito obrigada. E Muito se obrigada, fosse pra gente Raquel. perguntar tudo, ia ficar umas 3 horas, né? Nós temos muitas perguntas para fazer, mas a gente pode marcar a Nós vamos parte fazer 2. outras vezes. né? Vamos fazer outras A A vezes. gente marca a parte 2. de seguidor que me mandou pergunta aqui quando eu falei que tava vindo, tá Pois é, infestado de tem pergunta. muitas, né? E aí você pode ir mais ao 100, né? No Sim, próximo a gente ano. pegou aqui, a gente escreveu um roteiro, fizemos metade do roteiro. Então, com certeza, teremos Parte a parte 2. Fechado. Tá bom? E eu queria um agradecer, prazer. né, a presença desses dois aqui. Conheço como pessoas, né? São meus alunos, né? Conheço a casa deles, as filhas deles, não fazem parte da nossa vida também. Sim, com Pessoas certeza. que eu considero, então, muito obrigado. Obrigado a vocês, valeu demais. Obrigada. É isso. Até. Muito bom. E aí, deu certo? Tá vendo? A gente fala. Aí disso tudo que